Seguimos com o episódio 2 do Senhor dos Anéis de 5 em 5 minutos, onde o primeiro filme da trilogia é dividido cronologicamente em blocos de 5 minutos para analisar o contexto do lore, detalhes, diferenças e curiosidades. Este vídeo analisa o intervalo entre minuto 5 ao minuto 10. Se não queres perder os próximos episódios, subscreve ao canal. Vamos continuar. Antes de começarmos com o segundo episódio, eu queria também apontar aqui um pequeno ponto que eu não mencionei no primeiro episódio. Há um detalhe no prólogo que o filme não explica, mas que vem diretamente da visão original de Peter Jackson. No Monte Doom vemos Sauron erguer o anel com a mão direita e uma adaga na mão esquerda. Nos planos iniciais do filme, o prólogo seria muito mais longo e muito mais explícito. Existiam sketches e desenhos de produção onde Sauron furou a sua própria mão e o ouro derretido forma o anel diretamente à volta do seu dedo. A ideia era clara, o anel não é apenas forjado, o anel é criado do próprio Sauron, da sua malícia, da sua vontade e do seu poder. Essa adaga devia ter surgido também em combate, ligando a criação do anel com o próprio Sauron até à morte de Gil-galad, o rei dos elfos, coisa que também não foi mostrada no prólogo nem na trilogia. Of course, at the beginning, I thought there's no way I could be cut out. I'm central to the plot, really, having, by being the only one who was going to go head to head with Sauron. E agora sim, vamos ao episódio número 2. Começamos nos Bladen Fields, onde ocorre o ataque dos orcs a Isildur e os seus homens. Em vez de lutar ao lado dos seus soldados contra as forças do mal, o rei de Gondor decide, por conselho do seu filho Elendil, colocar o anel no dedo, entrar no rio Anduin e fugir. Um detalhe importante aqui é que o anel não torna Isildur mais forte, nem mais poderoso. Torna-o invisível. E isso significa que o anel o considera fraco, pois apenas aqueles que fogem são escondidos do olhar dos outros. Mas Isildur não chega longe. Nos livros de Tolkien, Isildur usava como símbolo da sua realeza um diadema de Mithril, incrustado com a Elendilmir, a pedra preciosa. Este diadema não aparece no filme, apesar de ser decisivo para a sua morte. Dentro da água, a pedra emitia um brilho vermelho intenso, denunciando a sua posição. Aqui não foi apenas o anel que o traiu, foi também este símbolo da realeza. E durante este ataque dos orcs, não morre apenas Isildur, mas também os seus 3 filhos, Elendil, Aratan e Sirion. De seguida vemos o anel afundar-se, onde permanecerá durante milénios no fundo do rio Anduin. No prólogo da Irmandade do Anel, Galadriel menciona um período de 2500 anos. Trata-se de um valor aproximado. Na realidade, entre a morte de Isildur e a descoberta do anel, passam 2461 anos. É então que vemos uma mão a recolher o anel do fundo do rio. Pertence a Déagol, o novo portador do anel, mas apenas por breves instantes. No plano seguinte, vemos a mão do seu primo, Smeagol, ou melhor, aquilo em que Smeagol se tornaria. A cobiça pelo anel leva Smeagol a assassinar Déagol e a fugir com o anel para as Misty Mountains, algo que é mostrado no terceiro filme, O Regresso do Rei. Nesta vasta cadeia montanhosa, não só o Hobbit corrompido passa a viver, mas também os orcs instalam-se cada vez mais. Lugares como Gundabad, Moria e outras fortalezas orc transformam as Misty Mountains num território perigoso e hostil. Algures aqui, nas profundezas, encontra-se a caverna onde Smeagol, durante 400 anos, se degrada progressivamente até se tornar Gollum. 400 anos são um período inimaginável para um hobbit. O Anel concedeu-lhe uma vida extremamente longa, e no momento da Guerra do Anel, Gollum tinha 589 anos. O nome Gollum vem dos sons guturais que começou a emitir, levando os habitantes da sua aldeia a associar esses ruídos à sua identidade. Assim, o som tornou-se o nome.
Um detalhe sobre a sua representação no cinema: Peter Jackson e a sua equipa não sabiam exatamente como Gollum deveria de aparecer durante a produção do primeiro filme. Além disso, não existia ainda orçamento suficiente para uma animação tão detalhada. Só que com o enorme sucesso de A Irmandade do Anel, foi possível aplicar a tecnologia associada para criar Gollum como o conhecemos. Foi então que Andy Serkis assumiu o papel do Hobbit corrompido. Na cena seguinte, o filme sugere que o Anel abandonou Gollum por vontade própria, rolando até ser encontrado por Bilbo. Mas a história não é assim tão simples. Na realidade ocorre o conhecido Adivinhas na Escuridão entre Bilbo e Gollum, o capítulo 5 do livro The Hobbit, mostrado também no filme The Hobbit, Uma Viagem Inesperada, de forma bastante fiel ao livro. Quando Bilbo se torna invisível graças ao Anel e está prestes a matar Gollum, decide poupá-lo. Ao fazê-lo, dá-lhe novamente um propósito. Mais do que tudo, Gollum deseja recuperar o seu tesouro. A sua busca vai levá-lo longe, até Esgaroth, a cidade do lago, e até às encostas que conduzem à cidade de Dale. For the time will soon come when hobbits will shape the fortunes of all. A imagem muda para um mapa de Middle-earth e surge a data para onde a história salta, 22 de setembro, no ano 1400 da contagem do Shire, e o que corresponde a 1601 da Terceira Era. Este dia marca o aniversário de Bilbo e também de Frodo, e ainda hoje é mundialmente celebrado como o Hobbit Day. Após o primeiro olhar sobre a Toca Hobbit, vemos Bilbo a começar a escrever uma história, intitulada There and Back Again, num grande livro vermelho. Este não é um livro qualquer, é o Red Book of Westmarch. E mais tarde será passado para Frodo e depois para Sam. Bilbo apresenta-nos agora o povo dos Hobbits, de forma simples e simpática. Não são grandes guerreiros, não são conhecidos pela sua sabedoria, vivem de forma isolada e tranquila. Os Hobbits medem entre 90 a 120 cm, pesam em média 25 a 30 kg e não amam nada mais do que uma boa comida, cerveja caseira, descanso, calma e fumar cachimbo. E entre eles surge aquele que virá a ser o maior herói da trilogia, apesar de parecer insignificante, Samwise Gamgee. Por agora, o seu papel ainda não é salvar o mundo, mas cuidar do jardim de Bilbo e de Frodo. Tal como seu pai antes dele, Sam é o jardineiro dos Baggins. E falo com gosto, pois foi Bilbo que lhe ensinou a ler e a escrever. E aqui chegamos à marca dos 10 minutos. E agora a pergunta fica para vocês. O que acham da apresentação dos Hobbits e do Shire? Que detalhes deste bloco de 5 minutos consideram mais interessante? Escrevam nos comentários, deixem um like, subscrevam o canal e apoiem o projeto. E até ao próximo episódio. Até já!